Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo, que conta com importantíssimo apoio cultural do Banco Bradesco S.A. Conheça agora o nosso convidado especial de hoje. Haroldo, é uma alegria recebê-lo aqui, viu? A satisfação é toda minha, muito obrigado pelo convite. Haroldo, queria consultá-lo a respeito das perspectivas da nossa economia, pelos estudos que você tem acesso, pela sua visão de mercado, você tem atuação aí profícua na área têxtil. Eu tô com uma caneta aqui vermelha, mas eu espero que a perspectiva não seja dessa cor. Como é que tá? Bom, depois de termos saído 2 anos consecutivos de dificuldades enormes, o início desse ano que nós estamos agora parecia ser um início melhor. Janeiro e fevereiro, todos os indicadores econômicos apontavam para uma recuperação até mais consistente do que a gente tem observado. E creio, de fato, que nós vamos fechar o ano no azul, não vai ser no vermelho, mas vai ser num azul num tom mais claro do que gostaríamos que fosse. De uma forma geral, algumas questões que vieram depois de janeiro e fevereiro, março já não foi tão bom assim para a economia de uma forma geral, para a indústria em especial, e lamentavelmente agora, mais para o meio do ano, além das turbulências internacionais que nos impactam, além da questão dos caminhoneiros, que de fato retirou pelo menos meio ponto percentual de projeção do crescimento do PIB, nós temos um cenário político conturbado. Então, estes ingredientes todos, lamentavelmente, retiraram um pouco de dinamismo da nossa economia. Haroldo, a gente tem aí uma eleição se avizinhando, né? A gente está num período pré-eleitoral, mas os principais candidatos aí já se apresentaram, né? Digo, à presidência. Isso afeta muito a economia? Olha, eu diria para você que a questão eleitoral talvez seja a mais relevante para a economia neste ano. O cenário eleitoral, ele ainda está muito conturbado, você não tem de fato ainda a decisão de quem são os candidatos e muito menos ainda quais são as suas propostas efetivas. Quais seriam, por exemplo, os ministros que, em tese, seriam indicados por cada um desses candidatos. Então, todas essas questões trazem um pouco de perturbação no cenário econômico. A nossa perspectiva é de que, de agora em diante, com a efetivação das candidaturas e o início até das campanhas políticas, esse cenário vai se mostrar um pouco mais claro. As pesquisas iniciais também mostram que alguns candidatos que, em tese, são candidatos com mais exposição, com mais histórico na política, eles também estão com um desempenho muito abaixo do esperado. Tudo isso deve mudar e, provavelmente, quando esse cenário estiver um pouquinho mais claro, as empresas, as pessoas ganhem confiança e comecem a retomar seus planos para os próximos períodos. Haroldo, eu vou partir de 2 casos, um concreto e um abstrato, para a gente ver os efeitos na economia, você fazer um paralelo. Eu já me explico. Vamos supor que um caso concreto que, por exemplo, a parada dos caminhoneiros. As cargas ficaram nas estradas, não chegaram no ponto B, muitas estragaram, se perderam. É um caso concreto. Poderia ser, por exemplo, o caso de uma crise numa plantação, algo climático. E a eleição é algo abstrato, quer dizer, existe a possibilidade do candidato A ter mais votos e ir para o segundo turno e ele tem um pensamento X e isso abala o mercado.
A minha pergunta é, a partir desses dois casos, essa questão abstrata é tão importante quanto a concreta em economia? Ou seja, afeta tanto quanto? E por que isso, Haroldo? Olha, excelente pergunta, e ela afeta, sim, essa questão abstrata afeta muito mais do que a questão concreta, embora as duas sejam de fato relevantes. E explico por quê. Em relação à questão concreta que você mencionou da greve dos caminhoneiros, estava conversando hoje com um taxista e ele mencionou o seguinte caso, falou: Haroldo, fiquei 15 dias parado, porque não tinha como abastecer o veículo e não dava para ficar parado naquela fila enorme, portanto perdi muito dinheiro. Eu estou falando de um caso específico. Essa queda de renda dele se reflete no não consumo de algumas coisas. Então esse é um exemplo, sem falar na complexidade toda de processos industriais que foram interrompidos. Você tem, por exemplo, a empresa conseguiu produzir, não conseguiu escoar a sua produção, não faturou. Nós vamos observar agora que muito provavelmente as empresas vão ter dificuldade de pagar o tributo no próximo mês, porque não teve faturamento suficiente. Então essa é a questão concreta que você mencionou bem, ela é bastante complexa e impacta. Por outro lado, a questão concreta que você mencionou, ela é do presente. E a questão das eleições, ela impacta muito na projeção, no futuro, na expectativa, especialmente no investimento. Imagine você, se você tivesse para instalar uma fábrica grande aqui no Brasil ou retirar algum dinheiro de aplicação financeira importante para colocar esse dinheiro na produção ou empregar pessoas, muito provavelmente você estaria preocupado, falou, poxa, eu preciso entender o que vai acontecer de agora em diante para tomar essa decisão. Imagina você o que pode acontecer com a taxa de câmbio se for o candidato A ou o candidato B eleito. Então, tudo isso aí impacta fortemente as eleições. A despeito de ser abstrata, ela impacta muito mais o futuro. Perfeito. Bom, a gente falou um panorama geral aí do que você espera da economia. E a questão indústria, especificamente, como é que está essas perspectivas? Olha, a indústria no início do ano tinha uma perspectiva de crescimento da ordem de 4%, 5% para esse ano. Um crescimento relevante. A indústria para o Brasil é extremamente importante. A despeito da participação dela no PIB ter caído nos últimos anos, ela ainda é relevante. O Brasil tem um complexo industrial instalado que atende 90% das necessidades domésticas, evidentemente em alguns ramos menos, mas é um complexo importante que emprega muita gente que paga salários melhores do que a média da economia. Por outro lado, aquela perspectiva de início do ano, ela veio sendo minada por algumas questões. Por exemplo, essa própria volatilidade da taxa de câmbio. O câmbio sobe muito ou cai muito. Tudo isso impacta, por exemplo, na formação de preços. Se eu sou uma indústria exportadora, eu vou ter dificuldade de ver qual que é o nível de preços que eu vou praticar no mercado internacional. Se eu sou uma indústria que depende de insumos importados, eu também vou ter dificuldade. Então, pior do que você ter uma determinada taxa de câmbio X ou Y, é você sequer saber qual que é a taxa de câmbio de equilíbrio. Com todo esse cenário, adicionado a questão da greve dos caminhoneiros e adicionado a um comércio que não está reagindo, excepcionalmente está reagindo somente em bens que estão mais relacionados ao crédito e muito menos à renda, por exemplo, automóveis têm uma reação forte. Está sendo vendido um número de automóveis relativamente importante, uma recuperação dessa indústria, porque o crédito começa a se retomar. Por outro lado, na questão do vestuário, por exemplo, que nós acompanhamos de perto, ela não tem sido tão forte a retomada das vendas, especialmente porque as famílias estão com a sua renda comprometida. Então, o conjunto destas variáveis faz com que a indústria que estava projetando para crescer 5 ou um pouco mais, vai crescer mais ou menos 3, 3,5 nesse ano em curso. Perfeito. Bom, tenha também a questão, você até citou competitividade, de que a indústria nacional aqui concorre com produtos estrangeiros. Teve até um caso curioso de uma grande liderança do setor contábil. Certa vez ele foi e falou isso na tribuna, foi num evento da Receita Federal, né?
questão dos nossos tributos são bem criticados, né? E a Receita é ferrenha em arrecadar, e isso também não está errado, né? A gente questiona mais a questão da alta carga tributária. Inclusive, quero saber sua opinião sobre isso. Aham. E aí ele reparou que os brindes, esses brindes de evento, né? Eram made in China. E ele falou, poxa, que Receita que organizando um evento, mas até vocês preferiram comprar esses brindes, né, de fora, tá? Então, quer dizer, falando de competitividade, a gente fala de carga tributária. Você até começou a cursar direito por conta disso, me explica essa história. É verdade, eu como economista, consegui perceber, especialmente depois de ter feito mestrado, que o grande problema de competitividade da indústria nacional, da economia, mas especialmente da indústria nacional, que sempre foi o meu objeto de estudo principal, é que nós temos dificuldades na organização tributária, não só no tamanho da carga, mas em especial no número de obrigações acessórias que são colocadas para as empresas. Complexidade da carga, né? Complexidade. Você não faz ideia, eu estava ouvindo esses dias uma conversa de colegas que tratam da questão do e-social, que é mais uma obrigação que vai aparecer para as empresas agora, com data para acontecer. E ele falou o seguinte, falou, olha, me perguntaram qual era o CPF do meu pai para colocar no e-social. Eu falei assim, mas por que vocês precisam saber do CPF do meu pai? Falou, olha, isso aqui é uma demanda do e-social, não precisa só o seu CPF, precisa do CPF do seu pai. Falou, mas meu pai morreu faz 15 anos. Eu nem sei qual que é o CPF do meu pai. Então vejam vocês que algumas obrigações que são colocadas para as empresas, como obrigações acessórias, que podem gerar multas em especial, elas às vezes não fazem nem muito sentido em serem realizadas. Mas a carga tributária brasileira é alta para o nosso padrão de desenvolvimento, sem dúvida alguma, comparado a outros países que estão relacionados lá na OCDE, e em especial essa questão que é a complexidade. É muito difícil você observar que empresas como as indústrias têm muito mais engenheiros, que deveriam ter muito mais engenheiros empregados, elas têm mais advogados e contadores empregados. Nada contra esses colegas, que inclusive estou estudando direito para também poder atuar na área, se for o caso. Mas é que demonstra que a indústria que deveria produzir está gastando muito em entender o nosso espectro tributário. Exatamente. Estou concluindo um estudo agora que estou realizando, que é exatamente fazendo essa comparação. Falou, uma indústria tem que focar no quê? Em inovação, em melhores produtos, em... Atividade fim dela, Atividade fim dela. E ela não, ao contrário, está empregando muito mais advogados e contadores, porque tem que prestar informações o tempo todo para as autoridades fiscais. Desde o SPED fiscal que a Receita Federal vendeu para a sociedade, vendeu para as empresas, dizendo, olha, não, isso aqui vai facilitar os controles. Realmente vai facilitar os controles, mas o aparato todo que envolve isso requer um investimento forte em pessoal, em treinamento e em sistemas. Essa questão da nossa complexidade da carga tributária, efeito em cascata, esse avolumado de impostos, você acha que só no Congresso para resolver isso? Não tem outro jeito, outro debate? Eu acredito muito na força das instituições. Eu acho que o grande problema, a maior crise que o Brasil passa e que é pouco comentado, é uma crise de legitimidade das instituições. É muito difícil quando você vê, por exemplo, que a questão do frete mínimo está sendo resolvido no judiciário e não está sendo resolvido nas instâncias comuns, que seriam um negócio entre empresas, né? Um mercado que deveria resolver isso. E está sendo resolvido pelo judiciário. Então, nós estamos judicializando muitas coisas. Então, eu creio, sim, que esse debate da carga tributária, da forma de tributação em especial, ele deva passar pelo Congresso e eu entendo que este seja o caminho mais apropriado. Mas facilitar, mas deve ser... E com pressão da sociedade. Sim, com pressão da sociedade, eu queria dizer em especial, o próximo presidente da República tem um papel fundamental de impor isso como uma das suas principais bandeiras, uma reforma tributária de fato. Em especial, não para tirar carga necessariamente. Todo mundo gostaria de pagar menos imposto, eu inclusive. O grande problema é que não dá para o tamanho de Estado que nós escolhemos na Constituição pagar menos imposto. Mas dá sim para tirar muita complexidade tributária e inclusive facilitar a arrecadação do Estado. Perfeito. No próximo bloco nós vamos continuar nessa toada de Estado e mercado.
Qual é o tamanho ideal, segundo o Haroldo, para o Estado, o tamanho ideal para o mercado? Um bem grandão, outro pequeno, ambos equivalentes? A gente vai saber a opinião dele daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta aqui na entrevista do programa Economia Dia a Dia e eu converso com o nosso convidado especial de hoje, o economista Haroldo da Silva. Haroldo, a gente falava do papel do Estado, né? Você mesmo observou no bloco anterior que o Brasil, a Constituição generosa que a gente teve, né? A Constituição cidadã, que preveu vários direitos ao cidadão, ela acaba tendo que ter um Estado que arrecada mais, né? O problema de arrecadar mais é que você paga para ter segurança, mas você tem que pôr blindagem no seu carro. Você paga para ter saúde, mas você precisa de um convênio médico particular. Então essa é a grande distorção que nós temos aqui no Brasil. Mas você falava do papel do Estado. O que você acha? Estado versus mercado. Tem que ter um Estado mínimo e um mercadão dominante ou um equilíbrio maior? O que você considera? Olha, essa é a questão, duas correntes do pensamento econômico de longa data que vem se degladiando ao longo do tempo. Evidentemente, tem muita gente que vai achar que só o mercado é que é capaz de resolver as questões brasileiras e outros vão dizer que é só o Estado. Na minha forma de pensar, eu vejo que a gente não precisa nem de um Estado mínimo, nem de um Estado máximo e forte. A gente precisa de um Estado eficiente. O Estado deve aparecer para resolver anomalias quando elas existirem, ou para fazer coisas que, de uma forma geral, lhe são atribuições. Por exemplo, quanto cada um de nós estaria disposto a dar voluntariamente para que a polícia tomasse conta da nossa segurança? Isso não existe. Então, eu preciso efetivamente de uma tributação imposta para fazer com que isso aconteça. Então, o Estado deve ser mais eficiente. Esse é o ponto de vista. Muita gente defende o mercado puro e simples, mas eu gosto de um livro que diz salvando o capitalismo, salvando o capital dos capitalistas. Então, eu acho que isso é o tema importante. O mercado, pura e simplesmente, da natureza, inclusive, do capitalismo, ser excludente. Portanto, eu preciso de mecanismos para barrar isso. Então, vira autofágico, né? Exatamente. E, por outro lado, o Estado grande e inchado, como a gente tem visto em várias partes do Brasil, é também um grande problema. O Estado, hoje, lamentavelmente, tem determinadas classes que estão tomando conta do orçamento brasileiro. Se você pegar, se não me engano agora, o artigo 37 da Constituição, no seu inciso 10, está mostrando lá que os funcionários públicos devem ter reajustes anuais. Conseguiram colocar esse tema dentro da Constituição. O que significa dizer que, independentemente, se o país está em crise, se o país está crescendo, todos os anos nós vamos ter que gastar mais com folha de pagamento. Isso é impossível, isso não deveria fazer parte. A gente tem que voltar a rediscutir alguns dos temas. Alguns privilégios devem, de fato, serem colocados às claras para a sociedade. E é lamentável que quem, via de regra, faz as normas ou faz com que as normas sejam cumpridas, também deveria dar o exemplo nesse sentido. E alguns privilégios precisam sim acabar. Esse é o Estado que a gente não quer, o Estado ineficiente, caro e, eu diria, ensimesmado. É isso que a gente não quer. O que nós gostaríamos é um Estado mais eficiente. Eu acho que esse é o caminho apropriado para o Brasil. Nós temos, por exemplo, desigualdades regionais muito grandes que não vai ser o mercado que vai resolver. Como é que eu vou fazer com que chegue, por exemplo, banda larga de qualidade em alguns estados brasileiros, especialmente da região norte? Se não tiver assinante que pague o preço que a indústria, que a empresa quer, não vai ter. Não, então, aí precisa sim de regulação, do Estado fazer com que a sua articulação, a sua indução faça com que essa
população também tem acesso. Nós teríamos poucos brasileiros que teriam acesso a alguns dos bens da nova economia se não fosse uma atuação mais presente do Estado. Então, é nesse sentido que eu acho que o Estado tem que ser indutor e articulador. E o resto que for possível deixar nas mãos do mercado, ele sim é mais eficiente. Você foi a favor do teto de gastos que o governo federal implantou aí num período de 20 anos? Olha, eu sou a favor que se gaste menos, mas colocar isso na legislação é mais uma amarra que nós temos que é pouco eficiente. A lei de responsabilidade fiscal já existe há muitos anos e, via de regra, ela é desrespeitada. Então, quando você tem, veja você como existe um antagonismo, né? Quando eu coloco na Constituição que eu tenho que dar reajustes anuais à grande parcela do funcionalismo público e coloco limite no teto de gastos da União, significa dizer que as duas medidas estão em sentido contrário. Quando eu atrelo, por exemplo, gastos que são meritórios, como saúde e educação, à receita da União, eu também estou fazendo algo que está ampliando os gastos e às vezes necessários. Por exemplo, não é porque o PIB está crescendo 5, 6, 7%, como cresceu há algum tempo atrás, que eu tenho que aumentar a despesa em saúde e educação em 5, 6, 7%. Eu tenho que tornar mais eficiente. Às vezes, eu estou colocando mais dinheiro no ralo da ineficiência. Então, na verdade, essa medida que trouxe o limite do teto dos gastos, ela não seria necessária se nós cumpríssemos de fato aquilo que já vem sendo colocado na legislação há algum tempo. Você falou do Estado garantindo acesso a determinados tipos de bens de consumo, de tecnologias e tudo mais, mas nós tivemos vários momentos do nosso país em que a privatização de determinados serviços, produtos, garantiram a universalização. Você acha que privatização tem limite? Ou, em tese, tudo poderia ser privatizado com regras, com regulação, com o Estado definindo as regras do jogo? Olha, esse é um tema bastante controverso, o tema de privatizações. Eu acho sim que nós temos muitas empresas brasileiras que ainda poderiam ser privatizadas. Mas eu queria chamar a atenção para algum ponto. Você destacou um tema bastante interessante. Hoje todo mundo tem um telefone celular, antes era uma briga para você ter uma linha de telefone fixo, você tinha que declarar essa linha, inclusive no imposto de renda, o que parece algo surreal do ponto de vista histórico, você olhando a partir de hoje. Por outro lado, eu queria fazer a seguinte análise. A conta de telefone que se pagava àquela época representava quanto no orçamento das famílias? Talvez muito menos. Muito provavelmente muito menos do que representa hoje. Então, é fato, você tem que deixar o mercado atuar para ampliar os serviços. Por outro lado, nós precisamos fortalecer as agências reguladoras. O papel que as agências reguladoras fizeram agora nessa questão, por exemplo, do caminhoneiro, foi um papel que mostrou que elas estão totalmente desarticuladas, que elas precisam de reformulação, que elas precisam de fortalecimento, que elas precisam de mais meios, de mais mecanismos para atuar, especialmente prevendo crises e não atuando pós-crise como aconteceu agora. Então, no meu ponto de vista, não é tudo que pode se privatizar, mas temos muitas coisas ainda que podem ser privatizadas. Perfeito. Avançando nos temas aqui, quase instantes finais, você recentemente, há algum tempo você mudou de banco, né? Você ministrava aulas e agora está aí no último semestre do curso de Direito. Fala um pouquinho desse lado mais acadêmico. Pesquisas na área econômica no Brasil existem, são eficientes, atendem o mercado. Como é que funciona essa área de pesquisa científica na área da economia? O Brasil tem excepcionais pesquisadores. Lamentavelmente, inclusive, alguns deles, mais geniais, vamos dizer assim, acabam sendo atraídos para universidades estrangeiras e acabam ficando lá. Nós estamos exportando roubo de cérebros, né? Nós estamos exportando cérebros e nós poderíamos exportar muitas coisas, cérebros também, mas trazer alguns cientistas importantes para cá. O Brasil, você olha, por exemplo, a gente não teve ainda nenhum prêmio Nobel, né? Ainda, porque não temos investimentos em pesquisa de ponta que sejam capazes de fazer com que isso aconteça. São raras, são ilhas de excelência em relação à pesquisa, mas nós temos pesquisadores de excepcional categoria, tanto é que o mundo já percebeu isso.
Do ponto de vista da pesquisa, nós temos pesquisas muito boas, sim. O Brasil tem conseguido se inserir nas pesquisas internacionais com papers excepcionais, com muitos artigos bons. Tem gente aqui, por exemplo, em algumas universidades que tem relação, inclusive, com gente que já ganhou o prêmio Nobel. Eu não estou falando na área de economia, na área de física, em outras áreas também. A pesquisa no Brasil, eu só acho que aquela distância que existe entre as questões aplicadas, por exemplo, a indústria e os pesquisadores ainda é muito grande. Ainda existe um vale entre esses dois mundos. O ideal seria aproximá-los, porque inovação, de fato, é aquela que acabou se tornando negócio. Não adianta fazer um belo paper e colocar na prateleira e, de repente, aquele paper nunca se transformar numa solução para a sociedade. Então, acho que são esses estímulos, e aí eu acho que o papel do Estado é importante. Estimular com que isso aconteça, estimular, fazer com que essa articulação... Existem boas iniciativas de FINEP, do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Existem algumas boas iniciativas de universidades também, mas eu acho que a gente está muito distante do que seria o ideal para um país que tem a capacidade que nós temos e 200 milhões de habitantes. Com esse apelo para que Estado, indústria e academia conversem mais, né, e mercado conversem mais, eu quero me despedir de você, mas não sem antes deixar a câmera aberta para suas considerações, Haroldo. E obrigado pela presença, viu? Como sempre, maravilhosa. Muito obrigado. Eu agradeço a todos, agradeço o gentil convite do nosso sindicato, espero ter podido contribuir com todos. E queria deixar a seguinte mensagem ao final. O Brasil é muito maior do que todos esses desafios que nós estamos enfrentando agora. A nossa consciência de elegermos não só presidente da República, governadores de Estado, do Distrito Federal, mas a nossa preocupação deve ser eleger um bom Congresso. Um Congresso que seja capaz de enfrentar esses problemas que a gente acabou de listar aqui agora. Sem um bom Congresso, nós continuaremos enfrentando dificuldades por muito tempo. Portanto, quando o ouvinte, o nosso telespectador, estiver pensando em como se portar na eleição, não fique só de olho nesses candidatos à presidência ou aos governos de Estado. O Congresso também é muito importante e grande parte dos problemas brasileiros, a solução passa pelo Congresso Nacional. Obrigado, viu? Isso mesmo, eleja e acompanhe, cobre de quem elegeu, não se esqueça da pessoa, não. E assim faremos uma democracia representativa melhor. Este foi o programa Economia Dia a Dia de hoje e eu quero convidá-lo a acessar o site do Sindicato dos Economistas de São Paulo, onde você poderá assistir este e outros programas e você, profissional da economia, saber quais os cursos que esse sindicato oferece para você servir mais e melhor à sociedade. Lá também você acompanha a luta deste sindicato por melhor representatividade dos economistas. E eu também quero convidá-lo a continuar assistindo a programação da TV Aberta São Paulo, que distribui o nosso programa. Um forte abraço e até breve! Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A.